Olá, queridos, tudo bem com vocês? Vamos meditar, vamos investir tempo na palavra de Deus, vamos voltar para Romanos capítulo 2, lembrando que a gente vem trabalhando aqui e pelo menos eu tento, fazer com que os vídeos sejam algo sequenciais. É uma argumentação que vem sendo elaborada e pelo menos eu venho tentando, eu não sei se isso está surtindo algum efeito ou se está dando para perceber, mas eu venho tentando fazer com que haja uma sequência em toda a argumentação de Paulo. O assunto todo começou quando nós falamos que Paulo, ao escrever a carta aos Romanos, ele tinha como propósito falar sobre a salvação, sobre a doutrina da justificação pela fé. Mas antes de expor a doutrina em si, ele fala, ele diz por que ele vai expor, por qual a necessidade do homem, ou qual a necessidade que o homem tem dessa justificação pela fé, de entender essa doutrina, porque ele vai dizer lá para o capítulo 3 que não há outro meio de salvação para o homem a não ser o método proposto por Deus, que é através da justificação pela fé somente, tá? Bom, dito isso, a gente mostrou porque como precisa, e o versículo 18 do capítulo 1 diz isso claramente, né? Lá nós tratamos da questão da impiedade. Eu falei que a ira de Deus se manifesta do céu sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, né? Que detêm a verdade pela injustiça. E nós passamos a argumentar, queridos, a necessidade que o homem tem de compreender que ele precisa de um Salvador. Porque Paulo, no capítulo 1, ele expõe a situação dos gentios, né? Mostra a situação deles em detalhes, é uma coisa assim aterrorizante a descrição que Paulo faz a respeito dos gentios. Aí nós chegamos no capítulo 2, e nós começamos o capítulo 2 lendo o versículo 1, que diz assim: olha, portanto, és indesculpável, ó homem, quando julgas quem quer que sejas, porque no que julgas a outro, a ti mesmo te condenas, pois praticas as próprias coisas que condenas. Nós trabalhamos isso aqui e eu usei esse versículo, querido, para falar sobre cegueira espiritual. Mostrei assim algo assustador novamente, que é a capacidade do ser humano de não perceber a sua própria situação diante de Deus. Geralmente movido por um espírito de religiosidade, né? Ele não consegue perceber a sua situação. E é exatamente esse o caso que nós temos com relação aos judeus. Quando a gente fala dos gentios, né? Eu disse que os judeus estavam se autocondenando por causa daquilo que eles estavam fazendo. Mesmo que eles apontassem para os gentios e concordassem com aquilo que Paulo disse a respeito dos gentios, eles estavam se autocondenando. E Paulo diz isso, diz que eles faziam isso por causa da cegueira espiritual, dessa incapacidade de perceber a situação a respeito deles mesmos. Eles pensavam assim: bom, os gentios estão nessa situação porque eles são gentios e nós estamos na nossa situação. Aos olhos deles, nós estamos bem com Deus, está tudo tranquilo, porque nós somos judeus. Então a gente falou dessa incapacidade, querido, de os judeus perceberem os seus próprios pecados, porque eles não se davam conta da atitude, do comportamento, da maneira como eles viviam. Eles pensavam que o simples fato de ser judeu, de ter sido uma nação escolhida por Deus, isso lhes dava uma espécie de salvo-conduto para viver de qualquer forma. Eu tenho a minha religião, eu sou judeu, eu vou ao templo, eu tenho a lei, e aí eles pensam que está tudo bem conosco. E nós mostramos que isso é um absurdo. Fizemos uma aplicação disso para o nosso tempo, para a nossa realidade. E falei muito, muito mesmo a respeito do perigo que o ser humano vive, principalmente aquele que professa crer em Deus. O fato de ele ter uma religião, o fato de ele frequentar uma igreja, talvez até ouvir alguma exposição da Bíblia, né? O fato de ele ceiar, o fato de ele ser batizado. Então ele pensa que essas coisas dá a ele segurança, dá a ele uma certa garantia de que está tudo bem com Deus. E isso é um engano, queridos. Olha, quando eu faço isso, eu faço na intenção, não é de apontar o pecado ou o erro de quem quer que seja. Eu não tenho interesse de estar apontando o erro de ninguém.
Mas o meu chamado, como eu já disse em outros vídeos, é expor a palavra de Deus e tentar fazer a aplicação disso. E quando a gente expõe Romanos 2:1, quando Paulo fala do judeu, da situação dele, que Paulo diz que eles eram indesculpáveis diante de Deus por causa daquilo que eles estavam fazendo, né? Porque eles julgavam uma coisa, mas estavam praticando aquilo que estavam julgando, e por causa disso, Paulo diz que eles são indesculpáveis. E não tem como não fazer a aplicação disso, querido, com relação aos dias em que nós vivemos, entende? É a falsa segurança na religião. Não é nem a segurança na nossa relação com Deus, porque se a minha segurança estivesse baseada na minha relação com Deus, na minha vida com Deus, no meu tempo a sós com Deus, na minha comunhão com Deus, no meu temor a Deus, na minha fé naquilo que a palavra diz, na fé naquilo que Jesus Cristo fez por mim na cruz do Calvário, isso seria bênção. Na verdade, nós somos chamados para viver por essa fé no sacrifício do Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário. O drama das pessoas, querido, e eu preciso ser honesto com relação a isso, o drama não é que elas estejam confiantes na fé que elas têm em Jesus Cristo. O drama não é porque eles creem nas Escrituras e estão tentando viver as Escrituras, tentando obedecer as Escrituras, colocando a sua esperança somente em Deus. O drama é que as pessoas confiam na religião, na religiosidade. Elas acham que pelo fato de ir à igreja, está tudo bem com elas. E elas pensam que pelo fato de professar alguma coisa a respeito de Deus, está tudo bem com elas. Mas não levam em consideração o seu modo de vida, entende? Aquilo que ela vive no dia a dia, a maneira como ela lida com as questões, com as coisas, com as pessoas. Não. Elas estão julgando a si mesmo baseado apenas no fato de, ou porque um dia confessou Jesus como seu Senhor e seu Salvador, ou porque frequenta uma igreja A, B ou C, mas a confiança não está no Salvador, no sacrifício do Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário. Não é uma confiança que repousa naquilo que Cristo fez por eles, mas naquilo que nós fazemos, né? Porque eu vou à igreja, porque eu leio a Bíblia, porque eu sei, porque eu sou batizado, entende? Esse é um perigo. Eu digo a vocês que essa é uma coisa aterradora, é algo que se percebe muito claramente na realidade brasileira. Eu não vou falar de outras nações porque não me diz respeito, mas a realidade que nós vivemos no Brasil com relação ao cristianismo é uma coisa assustadora, queridos. Eu sei, há muita gente, muitos homens e mulheres de Deus, tementes a Deus, que vivem para Deus, muita gente que confia realmente no Senhor Jesus Cristo, que tem a sua fé depositada naquilo que Jesus Cristo fez, e isso é bênção, isso está corretíssimo. Mas eu tenho certeza, querido, de que há um número maior de pessoas que estão confiantes na sua religião, a minha igreja, a minha religião. As outras estão erradas, mas a minha está certa. E porque eu estou nela, eu também estou certo e eu estou salvo. Eu penso, querido, que isso é um perigo muito grande. Eu acredito realmente que nós deveríamos ter consciência de que ter uma religião, por melhor que seja, não nos salva. Nós devemos ter consciência de que fazer parte de uma igreja, cumprir algumas obrigações, fazer algumas coisas, isso não nos dá direito à salvação. Salvação, queridos, é por meio de Jesus Cristo. A minha fé, a minha esperança, a minha expectativa tem que estar em Jesus Cristo e no Cristo que foi crucificado naquele madeiro. Foi a morte de Jesus na cruz, o seu sangue derramado, o seu corpo partido, que me deu direito à salvação. E Deus me salva por causa dele e não por causa de mim, ou da religião que eu tenho, ou da igreja que eu frequento. E eu espero que isso fique claro, querido, porque nós vamos ver nesse capítulo 2 de Romanos o erro grotesco dos judeus por pensarem dessa forma, tá? Eu te convido a mergulhar, né, nesse estudo que nós vamos fazer do capítulo 2 de Romanos, na intenção de tirar dele o máximo que nós pudermos para que a gente aprenda e caminhe com Deus da maneira correta, no nome de Jesus, tá bom? Deixa eu abençoe.